Olá, bom dia. 7 da manhã aqui no Brasil, em Cuiabá, e eu vou começando por aqui. A última vez que eu fiz uma live pela manhã foi em 2020, então não reparem a voz de caverna, tá? Mas o dia começa cedo, costuma começar cedo aqui em casa, então adoro esse horário da manhã, já me entendo bem com ele por várias razões. Bom dia para quem está chegando. Cris Rodrigues, minha amiga, já faculdade não, né, do ensino médio. Minha outra Cris, minha irmã gêmea. Bom dia para vocês. Vou começando devagarinho aqui para o pessoal ir se organizando. Mas como a live vai ficar gravada, então também vou aproveitando esse tempo para relembrar um pouco aqui o histórico de lives que já aconteceram. Tudo começou quando eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando sobre o tipo de conteúdo que as pessoas gostariam de ver por aqui. E surgiu a ideia de fazer conteúdos de alguns formatos diferentes, além dos textos que eu já costumo publicar, né, como em forma de crônicas. Então já aconteceram algumas lives, eu com uma parceira e também escritora, redatora criativa, copywriter, que é a Simone Tosato. A gente falou sobre a importância de contar histórias. Depois eu fiz uma outra live com outra parceira de trabalho e de amizade também, que é a Rafa Dalmaso, e a gente falou sobre a importância de olhar ao redor e buscar inspiração, porque ela é arquiteta. Depois eu contei a minha história com a escrita na semana passada, acredito, e hoje a live também é super especial com uma profissional que eu admiro muito e assim, mesmo sem conhecer com muita profundidade, mas eu contei para vocês nos stories dessa de ontem, né? Um pouco como foi tê-la encontrado, né? Eu a encontrei no Google, estava buscando uma informação para um produto que estava formatando na Mercato, né? Para quem não sabe, além de redatora criativa, publicitária, eu também sou empreendedora. Estou nessa empresa há cerca de 20 anos, junto com mais 3 sócias. E aí estava pesquisando um produto para a nossa empresa e o nome da minha convidada apareceu várias vezes nessa pesquisa, em vários assuntos diferentes, mas em assuntos muito entrelaçados e muito interessantes. E a gente começou uma conversa muito rápida e eu cometi a ousadia de mesmo assim convidá-la para essa live, que ela aceitou muito gentilmente, muito prontamente. Então eu vou me entender aqui de novo, tá? Com esse formato do Instagram, porque cada semana eu tenho uma surpresa, mas eu já quero convidar aqui a minha convidada especialíssima. Vamos ver se vai dar certo, Ilana, se você recebeu aí o convite. Bom dia, Oi, boa tarde. Tudo bem? nós estamos tudo bem, estamos infusos. Usos bem diferentes. Sim, Só olhar, deixa eu me dar um segundo que eu preciso ver em que rede que eu tô. Eu acho que eu tô na rede certa. Só um segundo, por favor. ótimo, tudo bem. Então, gente, a gente está com uma diferença de 7 horários de fuso, porque a Ilana está em Israel. Então, perdoem aí se a gente se eu, pelo menos, me embananar nesses horários, né? Para você já são umas 3 da tarde, Ilana, é isso? Mas acabamos de almoçar. Ai, e eu ainda falando do café da manhã. O meu Mas, café da manhã foi às 6h30. Já ai, que bom. 6h30 da Então, manhã
era meia-noite e meia aí. Meia-noite em São Paulo para você, 11h30. Sim, e eu mando as mensagens às vezes para a Ilana, assim, para mim tá no horário super ok, para ela deve estar só ouvindo a atualização de madrugada, né? Ah, Gostoso, não, faz tempo. mas deu tudo certo. Que bom ver você, Ilana, que bom te encontrar assim, né? De uma maneira tão digital e moderna, né? Mas também ter esse tempo que eu sei que é precioso com você. Quero então só apresentar um pouco do tema e deixar que você se apresente, porque pelo que eu pude ver de você, seu currículo é muito vasto, muito profundo, não quero correr o risco de deixar nada importante para trás, né? Mas o tema da live de hoje, para quem ainda não viu, gente, é apenas escreva, conte quem você é, conte quem você faz. Essa ideia dessa live veio com o assunto da escrita, né, em primeiro plano, e é algo que eu acho que não é tão comum, né, nas lives com a Ilana. Eu vi tantas lives maravilhosas, inclusive uma com a Isabela Fiorentino, que era minha musa inspiradora na adolescência, mas eu acho que a escrita é algo que não foi tão avaliada ainda, porque a Ilana tem uma temática muito clara sobre a qual ela conversa, né, que é a comunicação. Então, por que eu quis falar de escrita com a Ilana, né? Como eu contava antes, eu fui pesquisando, cheguei ao nome da Ilana numa pesquisa, me interessei muito por um produto que ela tem vários produtos maravilhosos, e mandei uma mensagem para saber mais sobre isso. Ela prontamente marcou uma conversa comigo para me explicar melhor. E aí, nessa conversa, eu falei que tinha amado o Instagram dela, que tinha gostado muito das imagens, dos textos. E ela falou: engraçado você falar isso, porque eu nunca tinha entendido a escrita como uma força, né? E eu fiquei com aquilo matutando na minha cabeça, porque eu falei, é um conteúdo tão legal, tão bem feito, como foi que ela não percebeu essa força, né? E quando veio a sequência de lives, e sempre a gente está conversando sobre esse tema, eu quis entender um pouco mais. Mas antes, Ilana, por favor, fala um pouco de você, se apresenta como você gostaria. Bem, vou apresentar meio a meio pessoal profissional. Bem, eu sou a Ilana Berenholk, eu sou paulistana, morei a minha vida inteira em São Paulo, mas há 13 anos eu me mudei para Israel. Eu me apaixonei pelo meu marido e não olhei para trás. Eu não olho muito para trás na vida, eu tomo as decisões e vou. E decidi que eu queria vir para cá, aliás, eu decidi que eu queria ficar com ele, e isso envolvia eu me mudar e vim morar em Israel. Hoje em dia eu moro no campo, sou super feliz. Hoje a gente tem um filho de 10 anos, uma cachorra e um gato. E cada vez mais eu aproveito desse estilo de vida que eu chamo de slow living aqui, né? Acordando com o passarinho cantando, olhando para os campos, num ritmo mais tranquilo, que é muito o oposto da vida que eu tinha quando eu morava em São Paulo, aí no Brasil. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela USP, mas eu nunca atuei na área. Engraçado, porque eu estava pensando na nossa conversa de hoje, e assim, eu fui estudar publicidade, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer da vida. Fui fazer aqueles programas de orientação vocacional e fiquei com 3 opções, que era oceanografia, informática e publicidade. Quer dizer, uma em cada área, humanas, exatas e biológicas. E aí acabei optando por publicidade, porque a área de comunicação, né, hoje em dia eu entendo por quê, mas eu não tinha clareza, né? Quando você tem que entrar na faculdade com 17 anos, você nem sabe quem você é ainda. Sim. E aí o que é muito interessante é que minha turma na USP, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, era uma turma com pessoas muito brilhantes e que são pessoas com muito destaque hoje.
no mercado de publicidade, de cinema, né? Eu tenho uma pessoa que estudou comigo que é um super roteirista. E quando eu via eles escrevendo ou fazendo textos, eu falava, gente, eles nasceram para isso, e eu não. Que é engraçado como a gente volta para esse tema. É claro que eu não seguia a linha da publicidade, eu acabei conhecendo a consultoria de imagem, que é talvez a área pela qual eu seja mais conhecida, e que me levou a estudar várias outras coisas. Fui estudar, então trabalhei com imagem pessoal, imagem corporativa, até hoje eu ministro cursos na área, né, para quem trabalha na área de imagem e estilo. Fui estudar personal branding na Espanha, e fiquei muito tempo num buscar do que melhor poderia definir aquilo que eu acredito que eu faço, que na verdade mescla várias coisas que eu vivi, estudei, experimentei com clientes. E hoje eu cheguei nesse lugar, que é o trabalho de presença executiva, né? E que eu entendo que eu sou uma profissional da área de comunicação, porque, né, porque eu trabalho com imagem, comunicação e presença, e eu coloco entre aspas sempre o executiva, porque presença é presença, né? Se você é executiva, ela é executiva, mas presença é muito além do que você faz profissionalmente. Então é isso, rapidinho, misturando o pessoal com o profissional, é o que eu faço. Que linda, que linda história. Inclusive, gente, como o mundo é pequeno, né? E a gente não consegue nem separar muito, né? Eu descobri depois que uma das minhas sócias, que é a Fernanda Mello, que é consultora de imagem, é uma das alunas da Ilana. Ama o método dela, adorou o curso. Falei, olha só, aquela coisa da sincronicidade e do quanto a gente está a poucos cliques, né, de qualquer pessoa no mundo, né? A teoria lá do Kevin Bacon, né? Enfim, então, gente, vocês viram já que a Eliana é maravilhosa só pela apresentação dela. Eu não quero perder tempo aqui, quero que vocês possam aproveitar ao máximo a conversa. Então, eu estou com um guia de perguntas aqui, uma colinha, tá, gente, para facilitar o processo para nós. Eu queria começar perguntando para você, Ilana, você tem essa longa carreira na área de comunicação, né? Atuou já em várias frentes, como você contou aí. E em um dos momentos você define o que você faz da seguinte forma: eu trago uma visão nova para coisas que já estão aí. Como está sendo para você trazer uma parte dessa reputação que você vem construindo ao longo dos anos, né, aqui para o ambiente digital? Porque a gente percebe lá pelo seu Instagram que você está mais presente, contando mais o que você fala, o que você faz, né? Como é que está sendo esse processo para você? Olha, eu sempre fui uma pessoa que, como se fala, low profile. Assim, eu nunca gostei muito de circular, de estar nos lugares. Essa cobrança, né, das redes sociais é uma coisa que eu realmente não entro nessa, né? Assim, a maior parte do tempo, é claro que eu sei que eu preciso estar presente, porque é o canal de divulgação hoje, mas essa ditadura algorítmica que a gente tem por aqui, eu realmente eu não levo isso muito em consideração. Eu levo um pouquinho, né? Não vou negar. E só que, assim, eu fiquei muito tempo, como até eu contei na minha apresentação, tentando entender o que eu realmente fazia, né? E aí, então, toda hora que eu achava que eu chegava nesse lugar, eu começava uma comunicação em cima disso que eu achava que era o que eu tinha chegado finalmente no lugar, e para logo entender que não era aquilo. E esse não ser aquilo me gerava um desconforto muito grande, no sentido de o que eu vou estar falando, e vou estar construindo uma reputação em cima de uma coisa que eu ainda não tenho certeza se é exatamente isso que define o que eu faço pelas pessoas. Sim. E aí, quando eu cheguei na presença executiva, e hoje, né, emocionalmente, eu vejo isso, até eu sou muito, né, fisicamente eu sinto quando a coisa não é, e eu sinto um lugar muito feliz para mim,
comunicar isso, né? Que sabe quando você parece que você entra no teu próprio eixo, Sim. e aí a expressão disso se torna muito mais fácil, porque eu acho que ela é muito mais verdadeira em relação às coisas que eu acredito. Não é uma voz do que se fala quando se trabalha com isso, ou que se deve falar, que a gente vê na maior parte da comunicação nas redes, né? Ah, se eu trabalho com isso, então eu devo estar falando sobre isso. Não é uma coisa que, para mim, me rege, né? Tem temas, então, os temas que são associados àquilo que eu faço, mas esse lugar dessa exposição que não existia antes e que hoje ela tem mais frequência, eu acho que ela ganhou essa frequência justamente porque eu estou muito imersa nisso, né? E muito feliz nesse lugar profissional que eu estou. Então, me comunicar fica muito mais fácil, porque eu estou falando, o que eu trago para essa comunicação, né? E aqui a gente está falando basicamente mais do Instagram, eu tenho uma newsletter, né? E texto no site. Eu sinto que eu estou falando muito de uma forma assim muito verdadeira aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, né? Então que é muito importante tá nesse lugar. Então não sei se eu respondi o que você queria saber, mas eu acho que ficou mais fácil. Há uns anos eu peguei uma consultoria com uma pessoa que trabalha com marketing digital. E uma vez nas conversas comigo, ela falou assim, mas você só fala isso para mim, você só fala isso nas nossas conversas. Você tem que comunicar isso, mas eu ainda não estava no lugar certo. E eu acho que quando eu sinto que eu cheguei no lugar certo, e eu não sei se essa é a melhor expressão, ficou mais fácil, ficou mais fluido. Legal. Às vezes não é um processo, né, Ilana? Assim, esse encontro da gente com a gente mesmo, né? Você também fala um pouco disso em vários momentos, né? Nos seus descritivos, nos textos dos produtos, né? O quanto é um desafio a gente saber o que a gente quer realmente comunicar e não ficar nessa eterna comparação, né? Com o outro, com o que está sendo feito. Então, uma coisa que acho que mais me chamou a atenção quando eu olhei seu Instagram foi a maneira diferente de apresentar o que você faz, começando pela forma como você se descreve, pelas imagens que você usa, que são profundamente poéticas, né? A gente acho que está brifado para encontrar um conteúdo mais padrão, né? E assim, às vezes esse caminho de se encontrar é tão tortuoso para a gente, mas para quem vê de fora, não parece, né? Parece que foi fluido, parece que foi gostoso. Mas eu acho que, na verdade, a gente está procurando uma coisa que já está lá. Sim. Acho que esse é o grande segredo, né? E é uma coisa que eu trago muito no meu trabalho de presença executiva, né? As coisas já estão aí, elas não estão fora. Você não precisa buscar fora, você precisa buscar dentro. E aí eu acho que a minha forma de me expressar, né? E isso que me incomoda um pouco nessa linguagem meio padronizada que a gente encontra no Instagram, assim, o meu tipo de trabalho, né? É um trabalho que eu sou, né, como eu venho do personal branding, é muito ligado a essa marca pessoal, porque a entrega, né, eu sou a pessoa que vou entregar. Então, as pessoas vão estar falando comigo o tempo inteiro, né? E tem várias profissões que têm esse mesmo perfil. E aí eu vejo uma linguagem no Instagram que eu falo que não é uma linguagem de conversa na hora do cafezinho, quando a gente se encontrar face a face. E essa conversa do cafezinho, que eu até já escrevi né, sobre isso, eu acho que ela ela que passa essa sensação de autenticidade, de veracidade, de conexão, né? Porque tem uns textos todo publicitários, mas ninguém fala em publicitez quando vai tomar um café, quando vai comer um bolo juntos, né? Com você, com o teu cliente, né? Isso não acontece comigo. Então, uma coisa que eu defendo muito, né, é trazer, né, para o palco quem você é no bastidor, porque no final das contas é a mesma pessoa. Então, o meu jeito de falar, o que eu penso, o que eu acredito, que está, né, super costurado com a minha forma de fazer o trabalho, né, que eu faço, fala sobre quem eu sou, fala sobre minha visão de mundo, fala sobre os meus valores. Então, na hora que eu estiver com o meu cliente ou com, né, se eu for dar uma palestra, não tem como eu esconder isso.
Então, nesse sim, sentido, né, eu quero mostrar quem eu sou. Eu penso no texto, é óbvio que eu penso no texto. Eu falo tudo, eu não falo tudo. Eu tomo cuidado, claro que eu tomo cuidado. Mas aí uhum, eu procuro trazer, é o que eu falo, trazer o que eu sou no bastidor para o palco, sabe? Não ter essa distância, porque eu vejo que às vezes as pessoas, né, estão muito distantes disso, sabe? sim, com muito medo, né? Achando. É um terreno difícil a internet, né? A gente tem que ir devagar. Eu acho até que, assim, para mim é como entrar no mar pela primeira vez, sabe? Eu olho para isso daqui com cuidado, assim, eu não, vou dando um passo de cada vez e eu acho que é como eu me sinto na escrita também, assim. A gente não começa mergulhando, né? A gente vai devagar, a gente sente a onda, a gente pisa, e aí as próprias respostas que você vai encontrando em si mesmo vão sendo, né, motivadoras para você seguir em frente, né? Mas adorei o raciocínio. Quero passar para a próxima pergunta, eu e a minha cola aqui. Uma das coisas que eu vi sobre os seus produtos é que você estimula muito essa verdade e um olhar generoso sobre as forças de cada pessoa, né? Você fala muito sobre isso, assim, sobre olhar para o que você tem de força e até de fraqueza, se dá para chamar assim, né? Sem medo, né? Porque, como você falou, é tudo parte de uma coisa só. Você consegue, Ilana, ter esse mesmo olhar generoso com você, assim, sobre os seus projetos, suas escritas? Você olha, hoje você falou, eu estou um pouco mais confortável nesse lugar. Hoje você já consegue falar assim, ai, que bom, eu estou gostando disso que eu estou entregando para mim mesma. Olha, eu acho que eu tenho um olhar generoso sobre mim, sim, sabe? Acho que também seria, se eu defendo isso, né? Eu acho que eu tenho que começar comigo. Como eu falei lá no comecinho, eu não sou muito de ficar olhando para trás, né? Então, isso tem as coisas que eu faço. Tem planos profissionais, ou projetos, ou produtos que eu quis criar e a coisa não aconteceu do jeito que eu imaginava, não foram para frente? Tem, mas eu não fico muito tempo. E é engraçado, uma vez eu fiz um trabalho aqui em Israel com uma irlandesa que ela trabalha com o que se chama Story Coaching. Faz já uns bons 8, 9 anos. E aí tinha uma pergunta lá no questionário que ela me mandou para eu falar sobre os meus fracassos. Tinha justamente essa palavra. E fracasso não é uma palavra que entra no meu vocabulário pessoal. Eu não me vejo com fracassos. E não é que eu só fui bem sucedida. Não é que as coisas não deram errado ou não aconteceram. Um monte de vezes, mas eu não fico muito nesse lugar. E eu gosto de criar, né? Quem tem até aqui que estão assistindo, e oi para todo mundo que eu conheço, eu não consigo responder, eu vejo assim, aqui embaixo, eu crio um pouco das coisas que vocês estão escrevendo, mas eu sou uma pessoa que eu preciso estar nesse lugar da criação e que é uma coisa que me move para frente. Então, acho que isso também ajuda eu não ficar nesse lugar do, ai, sabe, não deu, e aí não sou generosa comigo mesma. E assim, e mesmo na escrita, né, como você estava falando, uma vez aconteceu uma coisa que eu recebi um e-mail bem de shaming, assim. Olha, essa história é antiquíssima, nem se usava a palavra shaming, tá? Assim, deve ter uns 15 anos. Eu morava aqui ainda, então deve ter uns 15 anos. De alguém falando, um e-mail anônimo de alguém me atacando, né? E eu olhei para aquilo, porque eu estava substituindo alguém num cargo de uma associação, e a pessoa, se essa pessoa soubesse quem você é, ela nunca teria te colocado lá. Uma coisa assim. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Nem sei quem está escrevendo, não sei, né? Assim, uma coisa super gratuita. E na época, eu tinha contato com uma pessoa que trabalha com comunicação verbal, ela é uma atriz e tudo mais. E eu liguei para ela arrasada, né? Eu falei, Paula, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu? Né? E ela falou, olha, Ilana, eu vou te falar uma coisa, você nunca vai agradar todo mundo. E ela é próxima a pessoas da família do Antônio Fagundes. E para mim, quando você fala Antônio Fagundes, meio aquele galã, né? Todo mundo gosta, sabe? Alguém não vai gostar do Antônio Fagundes? Ela virou para mim e falou assim, você não sabe quanta gente da família dele não gosta dele, viu? Eu falei, então tá. Antônio Fagundes. Eu falei, então tá. Ela falou assim, unanimidade você nunca vai ser.
Então, se eu ficar Sim, fazendo só por likes, eu olho os likes? Olho. Confesso que eu olho os likes. É uma delícia, né? sim, Faz um agradinho aqui, faz um agradinho aqui. Porque também é um jeito de eu medir quais são os temas que são interessantes. Mas eu vou sim, escrever coisas que as pessoas vão gostar mais, as pessoas vão gostar menos. E tem pessoas que vão parar de me seguir por coisas que eu escrevi, mas eu não tenho sim. controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. Agora, tem uma coisa no meu processo que eu acho que é uma coisa muito importante de eu falar. Eu não faço planejamento editorial, tá? Eu não sou uma Aham. pessoa que planeja os posts que eu vou fazer. Eu não faço a menor ideia de qual vai ser o meu próximo post. Eu me meio que programei para postar alguma coisa uma vez por semana, tá? Sim, Essa é a minha organização. Que dia vai ser, que horas vai ser, de verdade eu não sei. Por que eu estou falando isso? Porque eu escrevo sobre aquilo que salta no meu pensamento. aham. Então, alguma coisa aconteceu, ou eu tive uma conversa com alguém, ou alguma coisa me fez pensar em algum, né? Me estimulou. Então, por exemplo, o post que eu escrevi ontem foi uma conversa que eu tive com as minhas alunas na última aula delas no curso do Style Wind, que eu terminei uma turma na semana passada. E aí, Sim. isso aqui eu acho que isso aqui dá uma boa conversa. Então, eu não sou, eu sou muito intuitiva nas coisas, né? Então, também acho que isso também me permite não ficar me cobrando demais. Certo. O post era aquele do prato e lana com os figos, né? Lindo, né? Da obra da Que eu Adriana. bati o olho, queria entrar na imagem. E é muito legal isso, porque parece. Depois eu falo um pouco dessa sensação que você me traz, mas assim, eu sempre fico com vontade de querer ver mais, sabe? Eu nunca me esgoto, assim. Eu acho muito legal o quanto você consegue ser concisa, clara e nada, e de maneira nenhuma distante, porque às vezes ser conciso é muito difícil, né? Parece que a gente poda um pouco as coisas, né? E você faz o oposto disso. Você sempre parece que está me enredando, assim, para ler o que você escreve. Não, e acho que talvez uma das coisas que a gente perguntou, né? Você me perguntou sobre, né, a escrita e tal, a dificuldade. Eu sempre me achei muito sucinta, principalmente lá. Então, eu acho que eu sempre fui muito mais. É, por exemplo, eu estava até, né, pensando, né, nos hábitos e tudo mais. Eu sou muito sucinta. Então, por exemplo, eu fui colaboradora da Você SA, né, lá anos atrás. Eu tinha um blog, era um parto para mim escrever. De verdade, era muito difícil. Olha só. Aí, eu achava que era um texto muito curto. Assim, era tudo muito curto. Eu não conseguia desenvolver, explorar e tudo mais. Eu ainda tenho essa tendência, né? E aí, só que eu acho que eu confundi o sucinto com não ter caldo no texto em si. Sucinta com caldo, né? E aí eu tô com alguém que a dificuldade dela é como editar textos que ficam muito longos. Então, no final, né, isso acaba se fazendo parte da composição do que a gente poderia chamar o meu estilo de escrita, né? Então, eu Sim. tenho esse estilo de escrita. Eu, toda vez que converso com a Ilana, mando só pelo direct, né? A gente não tem nem o WhatsApp uma da outra. Olha a minha ousadia, né? Então eu mando assim umas 30 frases e ela responde lindamente, elegantemente, com duas, resumindo tudo que eu precisava saber. Eu vou aprender com você a editar mais vezes, Ilana. Mas seguindo aqui para a próxima pergunta. Você transmite muita confiança e muita autenticidade, assim, tudo que você faz, né? Inclusive na forma de escrever. Você contou um pouquinho lá atrás por que você não confiava, talvez, na sua escrita como uma força. Será que foi por isso, porque você estava imersa lá num grupo de alunos que brilhantes, que você falava, eram roteiristas, eles sim sabem o que estão fazendo, eu não sei. Por que é que você acha que essa clareza não veio antes? Olha, eu não sei se é clareza ou foi se eu me acomodei num certo lugar. Porque, assim, eu dou aula há muito tempo. Sim. Então, para mim é muito fácil ligar uma câmera e falar. Não tem o menor problema em fazer isso. Então, eu sempre falo, Aham. eu sou muito melhor para fazer um vídeo do que escrever um texto, sentar e escrever.
Porque na hora que você liga a câmera, você começa a falar, a coisa vai e flui. Quando você senta para escrever, eu não sinto que tem o mesmo fluxo. Você para, aí você olha a frase, você vê o português, você vê a ordem das palavras. Eu acho que é claro que existe uma certa atenção, né, quando eu estou falando, claro, prestando atenção no que eu estou falando, mas sempre foi mais fácil para mim. E eu nunca tive muito essa disciplina. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada. Eu vou em rompantes, sabe? Eu tô aqui. Eu não sei se a Giovana, que entrou, ainda está aqui. O meu lado dionísico, ele é muito mais forte do que o meu lado apolíneo, entendeu? Ai, eu sou muito mais da coisa, né? Então, eu acho que o sentar para escrever tem uma disciplina, né? Então, ou eu vou fazer ou eu vou de repente investir em textos meio sem pé nem cabeça, meio desconectados, e aí vai. Meio conceituais, né? Mas eu tenho gostado dessa disciplina do escrever, porque eu tenho gostado das coisas que eu tenho escrito, assim. Eu acho que elas estão, né, montando aí um quebra-cabeça sobre a minha forma de ver as coisas e as coisas que eu acredito e que eu defendo, prego, né, de uma forma que tem uma coerência aí, e é o que eu falei, é o que eu realmente acredito. Não tem um texto só para falar aquilo que se deveria falar, o que se acha que se deveria falar, né? Aí acaba... Sim. Não é Não isso. fazendo sentido, né? Legal. Essa escrita que você pratica hoje, Ilana, como é que você definiria? Ela é uma ferramenta de comunicação? Ela é uma ferramenta de descompressão? Ela é uma descoberta? O que que ela representa hoje para você no contexto de tudo que você já faz, né? Você faz muita coisa. Faz mentoria, dá aulas, né? Tem aí uma agenda cheia de compromissos. Quando você chega nesse momento da escrita, assim, o que que ela é para você? Como é que você consegue definir? Descompressão, com certeza, ela não é. Não é relaxante, né? Não, ainda existe uma tensão nesse momento, tá? Por mais que eu curta, é um curtir que tem uma certa tensão, porque existe uma expectativa da produção e de sair alguma coisa no final. Então, eu acho que ela é um exercício muito. Ela tem sido ela sim é uma plataforma para eu me comunicar, isso com certeza, tá? Mas ela é um desafio, ela é um exercício na minha vida, assim. Mas que é um exercício que eu topei o desafio, né? Que eu mesma me fiz, né? Procurei ajuda para isso, fui primeiro, num primeiro momento, né, o que acabou, acho que estimulando muito, foram duas pessoas que foram muito importantes no processo, foi a Fefe Rezende e a Carolina Messias, que me ajudaram muito no processo de encontrar minha própria voz na escrita, né? Mas na hora que eu falei, então, e é engraçado, porque às vezes eu escrevia e falava assim, mas é desse jeito que eu vou falar? Eu falei assim, é desse jeito mesmo, tá bom. Aí, sabe, quando você fala... E aí, quando você escolhe alguém em quem você confia, essa pessoa fala, vai, eu não vou questionar. Eu vou. Aí você já tem um caminho um pouco mais seguro, né? E engraçado porque a escrita tem tantas, não sei se mitos é a palavra, né? Mas tem tantas falsas verdades aí, né? Parece que a gente sempre acha que só tem um jeito de fazer, né? É um jeito de um escritor famoso, é escrever muito, ou é escrever muito pouco, ou é falar difícil, né? O publicitez, o juridiquês, né? E às vezes é o que você falou, tá tudo dentro, né? É o nosso jeito também tem valor, o nosso jeito é o que faz sentido, né? E talvez ele não comunique com todo mundo, né? Como você falou, tem muita gente que pode sair do meu Instagram pelas coisas que eu escrevo. E que bom, porque daí a gente não vai gastar energia, né, no lugar errado, nem as pessoas também já vão se identificar ou não, né? E vão estar livres para escolher, assim como a gente também está escolhendo, né? Ilana, você falou um pouco da presença executiva, que é esse lugar de encontro hoje, né?
que é como você entendeu que consegue, acho que, unir tudo que você faz, né? E você se especializou em diferentes formas de se comunicar, né? Você explica também nas aulas, eu vi um material no site, que essa presença ela se dá em 6 dimensões, né? Você quer falar um pouquinho para as pessoas entenderem como é? Porque eu queria entender assim, se a escrita se encaixa em uma delas e qual dessas dimensões seria? A escrita, assim, ela não se encaixa em uma, tá? Mas ela se conecta a três. Então, assim, as dimensões, elas têm muito a ver com o processo que eu utilizo no atendimento dos meus clientes. Né? Então como para mim presença tem a ver com se fazer presente. No Sim, sentido, não deu, então eu preciso escrever um post uma vez por semana, mas eu preciso ser eu no post, presente que eu sim, estou falando. Né? Me fazer presente. Colocar a minha voz no mundo, ocupar o meu espaço no mundo, para mim isso é presença. Né? E para isso acontecer, eu vejo que a presença acontece quando as pessoas se sentem bem na sua própria pele. Né? Eu acho que é uma coisa que é muito, né? Se você não está se sentindo muito bem, você não vai. A gente receia em ocupar esse espaço, né? Em se fazer presente. Então, nesse sentido, no meu processo, o processo ele sempre começa eu falo para os meus clientes, a gente vai abrir o mapa de quem você é. uhum. Aí eu abri o mapa, fala sobre as duas primeiras dimensões da presença, que é a presença, primeiro emocional, que eu falo que é a nossa camada não visível, que é tudo aquilo que ninguém vê na gente, né? Mas que fala sobre a nossa história de vida, fala sobre os nossos valores, fala sobre a nossa personalidade, as nossas tendências de comportamento. Eu faço uma investigação bastante profunda sobre isso. E depois a gente vai, e que no processo eu falo que isso é a visão do próprio ator. E depois a gente vai para a presença sensorial, que é a visão do espectador. Então, o que as pessoas do meu relacionamento sentem em relação a mim? Como eu estou me fazendo presente para elas? O que está ficando? E é o que tem a ver com o post de ontem. No final das contas, quem trabalha com comunicação e trabalha com presença, trabalha com imagem, trabalha com sensações. Né? No final, sempre com sensações. Sim. Provoca sensações, a gente sente, né? Então, a gente vai ver então entra a presença sensorial, o que estão sentindo em relação a mim. Para a partir daí, a gente começar a trabalhar de uma forma estratégica, como eu quero me posicionar, como eu quero trabalhar essa presença. E aí a gente vai para a presença relacional, que é ver quais são as arenas onde eu me encontro e com quais pessoas eu estou me relacionando e como eu quero me posicionar em relação a essas pessoas ou nesses lugares. O que eu quero trazer, o que eu quero que fique. Então, a gente olha o que está acontecendo e vê onde eu quero chegar, né? E vê o quão perto ou quão longe eu estou disso. Para depois trabalhar na parte mais de estratégia e visibilidade do como eu vou fazer isso. Que aí entra a presença não verbal, entra a presença visual e entra a presença que eu chamo, que é a digital / virtual. Onde está a escrita nisso? A escrita ela se conecta com três coisas. Essa defesa desse tipo de escrita que eu faço, ela se conecta com a presença emocional, que eu vou trazer para a superfície isso que está na camada invisível. Né? Sim. E eu preciso entender para quem eu estou fazendo isso. Né? Então, aí entra na presença relacional. Com quem eu quero conversar? Né? Eu não vou conseguir conversar com todo mundo com quem eu me conecto. Né? A comunicação que eu tenho no Instagram, eu entendo que atrai um público, no LinkedIn atrai outro público, apesar de que é o meu foco, meu próximo foco é a comunicação do LinkedIn, que eu não estou investindo nada nela, mas que é o que eu quero começar, porque eu entendi que são arenas diferentes, com públicos diferentes, e aí justamente a presença virtual e digital, que é onde eu vou estar fazendo isso, né? Então, então são essas as três áreas da dimensão que eu vejo que a escrita tem uma ligação com cada uma delas de formas diferentes. Ai, esse produto foi o que mais me chamou a atenção. Foi até sobre ele que a gente conversou, né, Ilana? E conversamos e eu não esqueci mais.
Uma outra pergunta, vou até dar uma olhada no nosso tempo, temos aí uns 40 minutos. Vou tentar manter os 1 hora, porque seu tempo é super corrido, mas acho que daria para conversar um dia inteiro, né? Mas Ilana diz várias coisas lindas assim nos conteúdos dela, né? Não só no Instagram, mas se vocês acessarem o site para ver um pouco mais do trabalho dela, dos projetos, a forma de escrever, de contar é muito diferente. Não é aquele formato padrão, né? E nesse de presença, acho que quando de presença mesmo, você começa contando sobre uma festa que você esteve, né? Com várias personalidades diferentes, o que você sentiu naquela festa, as memórias que você trouxe daquela festa, e assim, é muito envolvente ouvir, né? Porque a gente se imagina lá com você, né? E uma das coisas que você diz é que não existem receitas para ter isso, né? Para ter essa presença. Você falou um pouco assim sobre se sentir bem na própria pele, né? Mas é um processo de se conhecer, de se reconhecer, né? Você tem essa sensação de alguma maneira com a escrita, ainda que ela não seja essa a sua escolha principal, né, na comunicação. Você percebe em algum momento que ela também é uma ferramenta de reconhecimento ou de conhecimento? Eu acho que tem uma coisa na escrita que ela ancora, ela traz para a terra. Ela é um registro, né? Então, então, por exemplo, se eu estou dando uma aula, minhas aulas não são gravadas. Aqui vai ficar gravado. Então, o que eu estou falando, existe um registro, mas a maior parte do tempo não existe registro, né? Nem das coisas que eu falo, das conversas que eu tenho, né? E nem dos pensamentos que eu tenho. E aí é onde eu queria chegar, né? E até eu fiz um trabalho super legal com a Giovana Nemeto, que está aqui, sobre mudança de hábito, e um dos insights que eu tive é que eu ia colocar que eu precisava, que as melhores ideias que eu tinha eram no banho. Não só eu, provavelmente quase todo mundo que está aqui. Mas que o telefone, que às vezes você grava, né, alguma coisa para você mesmo, fica do outro lado, aí não dá para sair do box, não toda molhada vai pegar. Aí ela me deu uma sugestão de comprar, ela falou assim, Ilana, tem os mergulhadores embaixo d'água, eles têm uma plaquinha com lápis que você pode escrever para mostrar a mensagem. Eu escrevo quando está no meu box, para quando eu tenho ideias, escrever e não deixar ir embora. E eu acho que isso, a escrita, ela ancora, ela não deixa ir embora. Ela faz para o plano, né, essa coisa que estava no ar, né, ela vem para a terra. E eu gosto muito disso. Eu gosto que fica, né, fica marcado. Eu posso apagar, mas de alguma forma está registrado, né, está impresso em algum lugar. Eu acho que isso é muito bonito. Esse ancorar, esse trazer a terra desses pensamentos, dessas ideias, dessas conversas que a gente tem. Eu acho que é um registro bonito, sabe? Sim, e reconfortante, né? Porque parece que quando está só dentro da gente, fica tudo emaranhado, né? E uma vez que você vê, né, registrado, parece que fala, nossa, então é isso que eu queria dizer, é isso que estava lá me incomodando, né? Eu acho reconfortante também. Ilana, se você tivesse que escolher uma única forma de se comunicar, e você conhece várias, pratica várias, todos nós praticamos várias, né? Em comunicação a gente aprende logo de cara isso, né? Que a gente comunica, tudo comunica e a gente se comunica de diversas maneiras, né? Mas se você tivesse que escolher uma só, você conseguiria e qual seria? Olha, a minha forma para eu escolher para me comunicar seria por meio da arte, que é uma coisa que toca muito fundo, ou dançando ou pintando. Olha só, eu já tenho uma veia criativa aí que é um mix, né, Ilana, de várias expressões, né? E você sempre teve isso? Foi algo estimulado na sua família? Ou foi você quem foi cultivando? Olha, assim, pelo lado da minha mãe, a família dela tem muitos artistas plásticos e pessoas bastante conhecidas, inclusive, no mundo das artes no Brasil.
Mas minha mãe, na minha casa, minha mãe nunca pintou. Minha mãe tem muita habilidade manual de cerâmica, esse tipo de coisa, mas nunca, né, não é que eu nunca convivi com esse lado da família, em primeiro lugar. Mas a minha memória de infância é uma sala de estar e uma casa cheia de quadros, né? E minha mãe me levava ao cinema para ver, né, Kurosawa. Eu era pequena, então eu sempre fui muito estimulada, não de uma forma, sabe, de aulas assim, mas eu era carregada para esses lugares. Eu sempre gostei muito de cinema, de essa coisa de entrar na sala no escurinho do cinema, para mim é assim, uma das sensações mais deliciosas que existe na vida. Então, essa coisa da arte. Eu fiz sapateado quando eu era pequena, anos e anos. Eu adorava dançar sapateado, eu adoro dançar. Eu fiz danças étnicas. Se tem uma coisa que, né, fazer ginástica assim, eu acho muito chato. Faço porque preciso. Qualquer atividade física que envolver dança, eu tô lá. Sou a primeira da fila porque realmente eu gosto. Então, assim, eu sem arte na vida não tenho vida. Para mim, assim, a arte é uma coisa que, para mim, é muito, muito importante. Porque ela né, me toca assim, de uma forma muito, muito profunda. Eu gosto de museu, eu gosto de uma exposição, sabe? Realmente é um lugar, é um lugar de alimentar a alma mesmo. Que legal. As fotos que você tem no seu Instagram estão produzidas por você? Você mesma faz? Com Sim. uma câmera comum, com uma câmera profissional? Fazer propaganda com o iPhone 8 Plus, bem antiguinho. Irlanda, você tem um olhar aí, minha filha, minha irmã é fotógrafa, eu vou pedir para ela olhar depois, porque assim tem uma cor, uma textura, um enquadramento lindo, talvez tudo isso que você vivenciou aí na sua família, né? Às vezes não intencionalmente, ficou bastante guardado, né? Porque acho lindas assim as fotos que eu usei até para divulgar nossa live, eram cada uma mais lindas que as outras, assim, as pessoas mandaram um monte de coração falando que estavam bonitas. Eu acho que uma coisa super bonita quando o Instagram surgiu, né, ele era muito mais gostoso do que ele é agora, convenhamos, né? Aham, também acho. Mas é assim, porque virou uma coisa publicitária. Mas eu acho assim, eu adoro ver o que as pessoas estão vendo por meio das fotografias que elas tiram. Principalmente Aham. eu estou do outro lado do mundo, o que eu vejo aqui, e fora que meu público, na maior parte, está no Brasil, são coisas que ou você vem para cá, né, e vai passear aqui em Israel, e você vai ficar alguns dias e vai ver isso aqui, mas eu abro uma porta de ter contato visual com coisas que não fazem parte do que a gente encontra no dia a dia e dos lugares que a gente frequenta. E as Uhum. fotos que eu tiro, mostrando os lugares por onde eu passo e as coisas que eu enxergo, falam muito de mim também. É um jeito da gente contar não verbalmente quem a gente é. E aí foi engraçado que ontem eu fiz a foto da Adriana, né, da obra da Adriana Varejão, que eu fotografei na Pinacoteca em São Paulo, que está tendo a exposição dela agora em maio, que eu tive aí no Brasil. E aí eu Uhum. aí quando eu abri assim para olhar, né, não sei como fala, o grid, né, do Instagram, Uhum. cada tantos tempos tem uma foto de alguma coisa que eu fotografei em alguma exposição, que realmente é importante para mim, sabe? É Que importante, legal, fala muito. que legal. Alimenta a sua energia, né? Suas escolhas. Ilana, estamos chegando assim, indo para o final, mas sem querer já apressar, né? Existe um caminho que você acredita que seja essencial para quem deseja encontrar esse sentimento de estar feliz na própria pele, de encontrar sua voz, seja na internet, seja fora dela, né? É tudo tão hoje tão difícil de separar, né? Imagino que não existam só, são vários caminhos, né? Mas assim, por onde você começaria se você estivesse começando essa busca que você fez lá atrás, né, para encontrar a presença executiva, por exemplo? Olha, eu acho assim, acho que tem que, assim, eu poderia, acho que a gente tem que olhar para quem a gente é, para a vida que a gente viveu,
para a história, né? Para a história que a gente viveu, para as coisas que a gente conquistou, para as coisas que a gente construiu, né? As pessoas que olham aqui, eu era uma criança extremamente medrosa, super tímida, morria de medo de falar, de falar com gente, né? Consegui romper isso, né? Quando eu tinha uns 17, 18 anos, e a coisa, né, fluiu, eu tenho 52, então cada vez fica mais fácil, né? Então mas eu acho que assim, a gente tem que olhar, né, para a nossa história, e as histórias das pessoas são muito diferentes, né? Tem histórias mais fáceis de se viver na vida e tem histórias muito difíceis que as pessoas vivem nas suas vidas, né? Então, não adianta eu falar, ai, honre a sua história. Não, tem histórias duras pra caramba, né? De muitas pessoas, mas enxergar nessa história o que ela... no quem a gente se tornou por causa daquilo que a gente viveu, eu amo, se tem uma palavra que eu amo, eu não gosto tanto da palavra força, ou nem diferencial. Eu amo a palavra trunfo. Eu não sei por que eu adoro essa palavra. E quais são os nossos trunfos? Porque todo mundo tem trunfos, sabe? E aí, quando a gente... Então, mais do que honrar talvez nossa história, honrar aqueles nossos trunfos mesmo, e a partir daí, né, falar, olha, isso aqui realmente eu trago para o mundo. Tem uma coisa que parece às vezes meio assim quando eu falo, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que assim, se a gente veio para essa vida, ou se a gente veio para esse mundo, se a gente veio para esse planeta, como você, né, cada um se expressa de um jeito, é porque tinha um espaço reservado para a gente. Não é à toa. E esse é um espaço de energia, tá? Tem um buraco, é como se fosse um buraco que só você se encaixa nele, né? E aí muitas pessoas chegaram até aqui, mas elas ainda não ocuparam esse lugar da energia onde a gente está na nossa maior potência, onde esse trunfo, ele reverbera, sabe? E muito do trabalho que eu faço é justamente para aproximar as pessoas desse lugar. Ou para elas entrarem mesmo e ocuparem esse espaço, mas, sabe, para brilhar, sabe? É meio, esses textos, né? Não gosto de falar muito, porque tem umas palavras que dão meio chavãozinho, brilho, não sei o que lá, mas não é isso. Mas eu acho que existe um espaço para cada um de nós, senão a gente não estaria aqui, de verdade, tá? Sim. E aí eu acho que na hora que você ocupa esse espaço, você traz coisas que você acaba vivendo uma vida, né, com mais potência, impactando as pessoas que estão ao seu redor. E aí eu acho que muito disso é não pedir licença, sabe? Para ser quem você é e não pedir desculpa, né? Não se culpar porque você quer ocupar esse espaço, né? Existem diferenças culturais. Eu sinto que no Brasil tem uma coisa ainda de você, né, não poder, né, falar sobre no que você é boa, né? Se você fala só como arrogante, mas é muito diferente disso, né? Mas é trazer isso que é força mesmo, que é trunfo mesmo e espalhar por aí. Então, eu acho que... Só que para isso você precisa parar e se olhar, né? Então, se tem um lugar onde a gente começa, é essa parada, esse silenciar, nesse silenciar, separar tudo que é seu, tudo que é do outro e que você está trazendo como se fosse seu também, sabe? E esse do outro é como o mundo fala que você deve ser, fazer, agir, postar, se comunicar, trabalhar, se vestir, né? Tudo isso. Achar o seu jeito, achar o seu jeito. Outro dia eu não moro em Tel Aviv, mas eu moro a 1 hora de Tel Aviv e fui encontrar uma amiga de infância minha que também veio morar em Israel e a gente estava andando por Tel Aviv e tá um calor, né, do cão aqui, assim, e Tel Aviv é úmido, e aí tinha um monte de meninada, a gente foi andar numa das ruas principais e a meninada, assim, de top, shortinho, barriga de fora e tudo, aí ela falou assim, ai, olha, tudo bem que tá calor, mas acho que tudo tem um limite de se vestir assim. Eu já pensei assim, hoje em dia eu vou quer se vestir assim, se vai tá calor pra mim. Eu falo, olha, honestamente eu não penso desse jeito. Eu acho que não tem problema nenhum elas saírem desse jeito, sabe? Não tem problema nenhum, nada. Nada. A gente fica apontando o dedo para os outros o tempo inteiro para falar o que eles não estão fazendo da forma que a gente acha que é certo, né? E é o que eu falo, no último dia da minha vida, ou eu vivi minha vida, ou eu não vivi minha vida. Acabou, né? Então,
Então, hoje em dia, que eu falo, né? Hoje em dia, com 52 anos, eu faço um monte de coisa que eu tinha medo de fazer quando eu era mais nova, sabe? Desde montanha-russa, subir em árvore, que eu tinha medo. Hoje em dia, apareceu na minha frente, eu vou fazer. Que legal. Engraçado, né? Que a gente vai. Por isso acho que tem tanta gente que fala que quando a gente fica mais madura, a gente fica um pouco meio louco, né? Porque você vai deixando algumas bagagens pesadas para trás, né? E vai carregando só aquilo que é necessário para você, né? Vai deixando de achar que. Não que o olhar do outro não seja importante, né, Ilana? É especialmente assim, como feedback, né? As pessoas que a gente gosta e verdadeiramente confia sempre trazem uma percepção diferente. A comunicação é via aí de várias mãos, mas por que que o que a gente pensa não é importante também, né? Tem um amigo que diz uma coisa que eu acho linda, que ele fala assim, por que que as pessoas falam só, traga só o essencial? O essencial não é pouco, né? Traga todo o essencial, é tudo que a gente tem é importante, tudo que a gente tem é bom. E eu não quero, assim, parecer defendendo a coisa do raso, né? No sentido de que qualquer coisa que você sabe, você já está preparado, vai, arrasa, né? Porque também tem muito disso, assim, hoje com o formato de aprender na internet. Às vezes você, né, faz, refaz, muitas vezes é diferente daquela mentalidade mais linear que a gente tinha. Primeiro eu preciso estudar, me esforçar. Então, são visões diferentes. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não aceita o que tem de bom e não vai se libertando dessas correntes, como é que a gente se encontra, né? Que horas que a gente se encontra? No fim, é a gente com a gente mesmo, né? E não tem, e não tem muita receita, né? Cada um. Eu até, quando te mandei o direct para convidar você para a live, acho que eu falei um pouco disso, assim. Eu também sou tímida, assim, dos pés à cabeça, por várias razões, assim, que hoje eu consigo entender. Uma delas é personalidade mesmo, né? Essa forminha aí que eu nasci. A outra é o fato de ter uma irmã gêmea, então a gente era muito comparada, apontada, e eu lembro de uma fase da nossa vida as pessoas chegavam em casa, a gente corria e escondia embaixo da cama, porque a gente não queria ter que ser apresentada para ninguém, sabe? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou mandar esse convite abusivo para a Ilana, né? E eu falei um pouco para você disso, assim, que quanto mais eu vivo, mais eu entendo que ninguém vai construir uma estrada de tijolo amarelo para mim e dizendo aonde a vida vai dar, sabe? Ninguém vai estender o tapete vermelho para eu passar e falar, olha, as portas aqui estão todas abertas, se você for pela porta A tem uma coisa, se você for pela porta B tem outra. Ninguém vai fazer isso. E não é porque as pessoas não gostem de você o bastante, né? Nossa família quer muitas vezes fazer isso, né? Mas às vezes vai te indicar uma porta que não vai dar num lugar bom. E a maioria das pessoas só quer encontrar as próprias portas também, né? Tá todo mundo nessa busca, assim como a gente. Então, eu venho buscando também várias maneiras de entender assim, onde é esse lugar que eu quero estar primeiro, né? E como é que eu faço isso com respeito pelo outro? Como é que eu faço isso com bom senso? Como é que eu faço isso do meu jeito, com a minha presença, como você fala, né? Então, é um caminho longo, né, Ilana? Tem dias que eu falo, penso assim, dá medo você caminhar em direção a ele, né? Tem horas que você fala assim, deixa eu aqui mesmo, quietinho no meu canto. Mas de vez em quando eu também tenho uns rompantes como você, e aí eu falo assim, hoje eu vou dar um passo.
Às vezes é um passo meio kamikaze, mas acontece. Então, queria agradecer muito você por esse tempo, muito mesmo. Acho que as pessoas que, se porventura não te conheciam, já estão saindo daqui apaixonadas pelo seu jeito de pensar, pelo seu jeito de trabalhar. E desejo que conheçam você melhor. Eu vou continuar esse exercício de conhecer você melhor, porque adorei de verdade. E para encerrar, eu queria te perguntar assim, por que é que você aceitou esse convite tão maluco de uma pessoa que está a 7 horas de distância, né, do fuso horário? Eu acho que é porque você é muito gentil, mas se tiver alguma outra coisa, me fala, porque eu quero repetir isso para ver se dá certo de novo, sabe? Olha, é engraçado, né? Porque eu tenho pensado muito nessa questão de ainda mais depois da pandemia, né? A pandemia intensificou essa comunicação online, né? Tudo passou a ser online Sim, e aí o Instagram ficou muito, né? Só tinha live o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, todo mundo aqui falando, né? E aí agora a gente está voltando, né, para as empresas para esse formato de híbrido, ou presencial e cursos e tal. Eu não tenho muita saída, porque eu estou do outro lado do mundo, eu vou continuar nesse formato aqui, só às vezes que eu vou ir para o Brasil eu consigo fazer isso diferente. Mas sim, as pessoas estão colocando, eu acho que as pessoas colocam muita ênfase na questão do meio e que, na verdade, o que importa é a conexão que a gente gera. Então, ou você está sim, comprometido a gerar a conexão do outro, ou você não está. Né? Então, quando você está aberto, quando você abre esse canal para a coisa fluir, né? E aí, tem horas que a coisa flui. E não importa que você está a 7 horas de distância, eu estou a quilômetros de distância, o canal é esse, tem uma tela na nossa frente. Eu tive a experiência de ir para o Brasil eu fui em outubro, né? Foi a primeira vez depois da pandemia, fazia 1 ano e 8 meses que eu não ia, mas eu fui ver minha família. E agora eu fui em maio e falei, agora eu vou marcar encontros com todas as pessoas que eu conheci nesses 2 últimos anos e eu nunca tive com elas ao vivo. E aí uma das coisas mais gostosas que foi entender que na hora que a gente se encontrou, a conexão foi tão forte que parecia que a gente já se conhecia, sabe? sim, Que não ficou, sabe? Porque eu acho que essa é a coisa mais importante. E aí, então, por exemplo, não só você, mas tem uma pessoa que eu brinco que é o meu crush, que é a Bela Marcati, que é uma atriz, né, que trabalha com improviso, ela é maravilhosa. A gente se conheceu por aqui. Num grupo de um curso que eu tinha feito com o Márcio Balas de improviso, falaram no nome dela, eu cliquei para ver o link do Instagram, me apaixonei por ela, e aí ela falou, eu tô olhando o que você faz, me apaixonei pelo que você faz, vamos marcar um cafezinho? Marcamos um cafezinho, e aí a gente fica assim, eu mando música, eu falei, por isso que eu brinco, eu falei, nossa, gostamos complicados, assim, nome de filme, música, eu falei que aí a gente descobriu que a gente tem o mesmo signo, que o namorado, o meu marido faz aniversário no mesmo dia, sabe aquelas olha coisas? só, E agora, que eu estava em São Paulo, a gente foi na Pinacoteca, inclusive, juntas e tudo. E assim, sabe? E aí, por que eu estou falando isso? Porque com você, quando eu olhei, né, Quando você me mandou a primeira mensagem pela primeira vez que foi pelo Instagram, né? Eu acho que foi pelo Instagram. Ou foi por foi, e-mail? E-mail, não lembro. foi pelo Instagram. E aí eu entro para ver quem são as pessoas. E aí você tem aquilo que eu gosto, que você não está fazendo publicidade. Você tá lá, é sobre você o teu Instagram. Isso já para mim, assim, já me conquista. De verdade, já me conquista. Que eu gosto de saber quem é, sabe? Porque eu acho que eu consigo me conectar, né? Consegui me Sim, conectar. Aí a gente teve aquele papo, né? E aí eu conheci melhor, a gente teve aquela conversa que você contou no começo aqui, né, da nossa live. E aí a gente vai se acompanhando. Eu sei que você me acompanha, eu acompanho o que você está fazendo, e eu acho que você se coloca muito. Você se faz presente. E é uma coisa que eu particularmente admiro pessoas assim, isso me encanta. Então, quando veio o teu convite, eu não podia negar, não tinha como negar, porque né, por mais que a gente tenha falado um pouquinho, a gente conversou uma vez, essa é a segunda nossa conversa, a gente trocou mensagens no Instagram, mas tem uma conexão, ela tem uma conexão entre eles. Então, eu tinha certeza que a conversa ia ser gostosa, eu não tinha a menor dúvida. E ainda mais porque também era um convite para falar de uma coisa que é super nova na minha vida, que é a questão da escrita, e que eu tenho dado muita gente os feedbacks das pessoas quando eu escrevo, o que elas falam para mim. Então, é um lugar, assim, muito fresco para mim. Então, né? Então, acho que foram esses dois motivos. Eu não teria por que não aceitar.
Que bom, que lindo. Vou assistir a live 1000 vezes depois para me lembrar de tudo. Gente, obrigada, viu, por todos que estiveram aqui. Vi muitas pessoas que acompanham a Ilana, várias mensagens carinhosas. Desculpa, eu nem desativei os comentários, porque eu fiquei aqui tão entretida na nossa conversa, mas vi vários corações, muitos comentários elogiosos, felizes por conhecerem você. Quero deixar um espaço para você se despedir, fazer suas considerações se você tiver, Ilana, e dizer assim que foi uma honra, viu? Muito obrigada por esse tempo. Olha, primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade. Foi realmente uma hora super gostosa. Também vi um monte de gente aqui que eu conheço e não deu nem tempo de eu falar oi. Então, oi para todo mundo. Feliz que vocês estão aqui acompanhando. Feliz que veio um monte de gente que eu não conhecia e que, né, quis escutar essa conversa. Então, me sinto muito honrada por isso. E eu tô assim, isso é uma coisa que está me apaixonando, não só escrever, mas o conversar ultimamente é uma coisa que eu acho que é tão poderoso, porque as conversas elas podem ser tão inspiradoras, sabe? Inspiracionais, e elas abrem tantas portas, né, de pensamentos e ideias. Né? Então, eu acho que essa oportunidade do conversar, né, é uma coisa que eu tenho buscado, porque eu vejo que tem um ouro aí no conversar, sabe? Em conversas de qualidade. Então, só tenho a te agradecer por essa oportunidade. Foi uma delícia. Obrigada, viu? Um beijo, boa tarde para você aí, bom dia para nós aqui, gente. E a gente segue se acompanhando, se aprendendo uma com a outra. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.